Hoje a palavra é... continuamos na série Parábolas. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Vamos combinar o nosso jogo aqui, nós dois? Por favor, vocês conversem um pouquinho aqui, que a gente vai combinar o jogo nós dois aqui. Eu entro por aqui. Amém. Amém. A gente vai falar hoje de um texto muito controverso. Lembrando que o mando de jogo hoje é do meu pai. Opa. Semana passada o mando era meu, mas hoje é do meu pai. Então eu estou só aqui para apoiar e tentar fazer com que ele termine a pregação. O texto é um texto muito conhecido, que é o rico e o Lázaro. Mas eu queria falar algumas coisas antes disso. O rico e o Lázaro, existe uma discussão enorme, milenar talvez, se o rico e o Lázaro é uma parábola, ou é uma história, ou é uma novela da Record. Não tem nada contra, nunca assisti a novela, mas parece que ela não pode ser bíblica a novela, porque o texto que a gente vai ler aqui tem uns 10 versículos e eles estão fazendo uma série enorme de uma novela, não é possível que tenha tudo na Bíblia. Mas está na televisão. A gente está moderno. Então, mas olha só, os dois lados da teologia, um vai dizer que é uma parábola, outros vão dizer que é uma história real que Jesus contou para a gente no texto bíblico. De um lado ou de outro, é pouca diferença do sentido da aplicação do texto. Porque a gente vai entender por que Jesus contou o que ele contou aqui. Quem diz que é uma parábola vai ter dificuldade de ajustar algumas questões doutrinárias dentro do texto. E quem diz que não é uma parábola, ao meu ver, faz mais sentido. O fato dele citar nome não é uma coisa comum em parábola. O fato de... Enfim, uma série de coisas, de questões que levam a gente a acreditar que o texto não é uma parábola. E por que nós estamos falando desse texto na nossa série Parábolas? Porque a gente quer. Só por isso. Só por isso. É suficiente. Pronto, é isso. Tá bom. Vamos lá. Amém, André? Então nós não cremos que seja uma parábola. Alguns irmãos creem que é. Mas nós vamos conversar sobre esse texto hoje. Pronto. O Senhor trouxe o nosso coração. Amém, rapaziada, você foi bem. Amém. Você está aberto aí, é Lucas 16, 19 em diante. Todo mundo já abriu? Todo mundo diga amém. Diz lá assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Eu falei versículo 19, não falei? Falei. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Lê. Versículo 22, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Mas disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Meu Deus. Palavra pesada, muitas coisas escondidas por trás dessas letras, mas algumas coisas salientes, quer dizer, claro que não são essas únicas que nós vamos falar, mas também estas aqui que eu acho que devemos observar também.
Eu botei aqui alguma coisa, assim, Lucas, presta atenção que você não cola aqui, não. Eu estou dizendo com relação à brevidade da vida. Todos nós que aqui estamos, nós parecemos que não... Parece que a morte não faz parte da nossa vida. Não é assim? Parece que a morte... Parece que não vai chegar a morte para nós, não é mesmo, Lucas? Mas nós sabemos que ela vai chegar. Hoje mesmo, lá em Tremembé, ontem morreu uma irmã lá de Tremembé, que nós estivemos lá hoje, tanto lá no velório, como depois lá na... Uma irmã nova, Lucas, acho que 46 anos, quantos anos? 45 anos. Ela fazia parte do meu fã-clube. Depois que ela morreu, meu fã-clube acabou por falta de gente, ela era única. Mas ela gostava muito de mim, tudo isso, é muito legal. E ela, há um mês atrás, ela não imaginaria que estava morta. E aí, hoje, ela está enterrada já. E assim é a nossa história. Mas nós temos, parece que nós imaginamos e analisamos que nós não vamos morrer. Parece que essa história não vai. A gente fica pensando de tal modo que acho que a gente escapa pelo arrebatamento. Nós não queremos saber da morte. Existe uma última forma. Jesus vem, não é isso? A agonia da morte resolve-se com a vinda de Jesus. E aí eu digo assim, eu escrevi aqui alguma coisa assim, o tempo dessa vida é muito pequeno. Não é mesmo? Eu estou com 66, é muito rápido. Muito rápido. O tempo dessa vida, ela é muito pequena. E o seu glamour, preste bem atenção, também do mesmo jeito ele é passageiro. É muito pequeno. Por ser tão pequeno, a não observância de coisas principais, ela se torna em um grande prejuízo. A vida é pequena, eu quero levar de todas as maneiras, no meu glamour, nas minhas possibilidades, mas se eu não atentar para algumas coisas essenciais, ela pode me trazer um grande prejuízo. Isso de um lado. Do outro lado, aquele que é paupérrimo, a pobreza dele extrema, no pouco tempo que ele viveu sobre essa terra, a pobreza dele é desqualificável em relação a tudo aquilo que ele vai ver adiante, lá no porvir. Se vocês entenderam, diga amém, senão o Lucas vai traduzir. Amém. Entenderam? Amém. Essa é uma compreensão que todos nós devemos ter. Muitas vezes, nós nos indignamos pelo sucesso dos ricos e daqueles que não conhecem a Deus. Isso já aconteceu com você? Aqui não aconteceu. Eles não estão sendo honestos. Por certo, você já se ficou indignado com uma pessoa que não conhece a Deus e tem um glamour, alguma coisa da vida dele extraordinária, e você chega assim, e ponto de fazer, mas por que ele, que não conhece, que não é filho, ele tem todas essas regalias? Para não dizer que você ficou com inveja dele, porque inveja, afinal de contas, você não tem, né? É isso mesmo, Lucas? Eles não têm inveja? Nós não deveríamos ter, mas o velho homem ainda está um pouco vivo no nosso coração. Diga misericórdia. Misericórdia. E aí a história sempre começa assim. Estamos vivendo, a vida é curta, se eu não observar coisas principais, o prejuízo é enorme adiante. Mas se eu estou vivendo uma vida rala, não tem problema. Isso passa e um dia eu estou num absurdo, de um prazer absurdo com Deus na sua eternidade. A vida é um momento. Depende da maneira como você encara a sua vida, é o resultado que você vai ter adiante. Se você for uma pessoa séria consigo mesmo e crer no que Deus diz na sua palavra, o sucesso é eminente e o sucesso vai acontecer. O que o pastor está dizendo é que não importa o que você está passando, o sofrimento, segundo o texto que a gente acabou de ler, o sofrimento, se você crê, ele é temporário e logo, logo está acabando, logo, logo nós estaremos com o Senhor. Amém? Se por um acaso o cara é milionário, fale. E se você é milionário, diga amém aos milionários desse lugar. Estão escondendo ouro. As pessoas falam da gente isso, falam, não, aquela igreja lá é de ricos, judiação deles. Coitado. Mas o que o texto está ensinando para aqueles que têm uma certa quantia de dinheiro se você ler com calma, você vai perceber, o problema não é o dinheiro. O problema do texto é que o dinheiro não resolve o seu problema no momento de que realmente você vai precisar dele. Vai precisar de solução. O que Jesus conta aqui ô rico, lembra que lá enquanto você estava vivo, você curtiu muito. Você foi muito, viajou bastante, tinha dinheiro.
E Lázaro não tinha nada. Era alguém cheio de feridas e queria comer o que cai da sua mesa. Você percebeu que agora não vale, não tem diferença nenhuma? Você entende que agora a sua riqueza não vale de nada? Você entende que a eternidade que você vai passar agora em tormentos não é aliviado pelos 70 anos de vida regalada que você viveu na terra? E que se você pudesse escolher hoje, tendo compreensão do tormento eterno que você vai passar, você teria abandonado a segurança da sua riqueza para confiar única e exclusivamente no Senhor? A coisa é séria, a coisa é grave. O texto de Salmo 73, vamos numa bala aqui, porque o tempo é muito curto. Verdadeiramente, Salmo 73, 7 e 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limites as imaginações do seu coração, zombam e falam com malícia, e na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta e ele bebe a água em abundância. Eles dizem, estes, como sabe Deus? Deus está interessado por isso. Há conhecimento do Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em seguranças, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando eu tentei compreender, olha que crise do cara. A gente já falou sobre oração. Isso que o salmista está fazendo é uma oração absolutamente estúpida, mas é uma oração sincera. E a conversa de 2 semanas atrás, a gente conversou, é isso que o Senhor quer de nós, da gente. Ele está dizendo, cara, eu fiquei olhando o ímpio e fiquei falando, cara, por que não eu? Por que não eu? Ficou revoltado, porque ele é ímpio, ele não quer saber de Jesus e está prosperando. Como e eu como aqui. é? Por que não eu? Por que não eu? Ninguém? Pode cantar, irmão, não tem problema não. Estão com vergonha, né? Vai, chegou o rei. E aí, no momento desse, de sinceridade em sua oração, Deus revela para ele o quê? Versículo, pastor? Ele diz assim, quando eu tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até, olha só, estou no conflito, estou no atrito, estou na dificuldade, estou na depressão, estou assim, estou complicado. E ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e Aleluia. Entendi o fim deles. Misericórdia. Olha, só para você não perder de vista, o tempo da nossa vida é muito pequeno, e aí, dependendo da maneira como você encara e vê as coisas que Deus tem na sua palavra, o sucesso é imenso ou o prejuízo absurdamente complicado. Então é isso. Então aí, nessa crise dele, ele encontrou e falou assim, quando entrei no santuário de Deus, entendi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho, o que acorda assim o Senhor, quando o acordares, os desprezará como fantasias. Preste atenção. O projeto de Deus é ter uma grande família, e nessa família nós estarmos com Ele para sempre lá com Ele. Diga amém. Amém. Esse é o projeto, é nos tirar do império de trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13. A atitude correta de um homem que foi uma bênção é de Moisés. E abra lá, se você quiser, Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 27. Hebreus capítulo 11, 24, 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
O que significava ser filho da filha de Faraó? Ser o homem mais rico da época, talvez. Ele ia ter um camelo no ano. Aí, quantos camelos do ano ele quiser. Caramba, cara, de último tipo, de tudo quanto é jeito, o cara de tudo. Ele recusou. Meninos, atenção, recusou. Burrão ele, né? Que cara estúpido. Que cara estúpido. É isso? Claro que não. E aí? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele fez uma troca. Foi. Ele fez uma troca. Ele tinha toda uma possibilidade de viver essa vida glamurosamente por um certo tempo. Ele falou assim, mas isso eu não quero. Por conta de quê? Tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Para. Você que está muito preocupado com dinheiro, com posição, com glamour desse mundo, presta atenção. Você pode até ter, mas isso não pode ser uma coisa... talvez não seja uma coisa interessante para você. O que Jesus nos ensina é não colocar a nossa segurança na incerteza das riquezas. Diga amém. Você fechou aí? Não. Não. Fechou? Não, você fechou. Eu estou lendo lá. Está lendo lá, tá bom. Veja o próximo versículo. É esse mesmo versículo. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele viu o quê? Eu não ouvi. João Jambeiro, eu não ouvi você falar. O que eu falei? Brilhante, foi brilhante. Olha a minha cara. Ver o invisível. O invisível se vê? Mas ele viu. É verdade. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. De maneira que o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele discerne bem tudo. E ele chegou e falou assim, chega de camelo, chega de ser adorado aqui como homem, como rei, chega, eu prefiro antes ter o opróbrio de Cristo e viver até ser perseguido. Viveu no deserto, 40 anos no deserto, além de tudo, Lucas, e depois de tudo, a recompensa dele, para entrar na terra prometida, o que Deus fez com ele, Lucas? Não entrou porque desobedeceu. Mas é outro assunto. É outro assunto. É tudo negócio, cara. Fala comigo. Então presta atenção. Vocês já imaginaram, irmãos, presta atenção, que se o Senhor desse a oportunidade de todo mundo passar um dia no lugar que o rico estava passando, ou está passando até hoje, e um dia no lugar que Lázaro está passando até hoje, você concorda que todo mundo abriria mão da sua vida por amor não, por interesse a Jesus? Não, eles não entenderam o que você falou. Você precisa falar, porque, cara do céu, o João principal, portante, o João Tintão, ele precisa saber disso, camarada. Irmãos, a fé é crer no invisível, diga amém. De modo que se a gente vê, não é mais fé, é coerência. Eu estou vendo, eu sou... Deixa eu só falar uma palavra, não é da coisa. Olha, o ver, vocês ficam muito preocupados em querer ver, mas isso joga contra a fé. Deus até pode, eventualmente, mostrar alguma coisa para algumas pessoas. Eventualmente, no exercício da exceção. Eu não vou dizer para ele que Deus não vai fazer desse jeito. Mas eu quero te falar, presta atenção, povo, e todo mundo que esteja ouvindo. A visão, ela inibe, ela prejudica a fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Se eu ver, eu sou danificado na minha fé. É bom que eu não veja. Por isso que Jesus falou para Tomé, mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, deixa eu te falar. Olha só, presta atenção. Talvez você tenha visto alguma coisa. Regime de exceção. Mas, de fato, o grande genérico, preste bem atenção, é não ver nada. Ouviram? Vocês entenderam isso? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos nós, amém? Eu estou dizendo aqui, a experiência do céu e do inferno, que o texto está dizendo aqui, ela é tão bruta em todos os aspectos, seja na delícia do banquete junto com Deus, seja no sofrimento, ambos são extremamente agressivos, um para a delícia, um para o desespero. Se fosse dado a oportunidade de nós vivermos 5 segundos no céu e 5 segundos no inferno, nós abriríamos mão da nossa vida, só que isso seria por interesse, não por relacionamento ao nosso Senhor. Porque no louvor aqui a gente conversou que relacionamento começa quando a gente crê, amém?
não é depois da morte, é quando a gente crê. Ou seja, você deve abrir mão da sua vida, nós devemos abrir mão da sua vida hoje, para viver o seio de Abraão, para viver o céu hoje. E aí, quando a gente morrer, a gente continua, fica mais potencializado ainda. Amém. No versículo 26 do texto que nós falamos aqui de Lucas, ele diz que há um grande abismo de separação. Versículo 26, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Preste atenção, aí que uma coisa é importante, preste atenção. O que tem de separação entre esses dois limites que você falou Existe agora? um abismo. Um abismo. Esse abismo não dá para descer devagarzinho e subir? Não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele está dizendo que não tem condição de acesso de um lugar para o outro. É isso que o texto falou. Há um grande abismo, de sorte que aqueles que quiserem ir daqui para aí não podem, nem dos que estão aí vir para cá. Em outras palavras, se tivesse um louco no céu aqui não vai ter nenhum, viu? Puxa vida. Ele quisesse fazer, vou dar uma olhadinha lá no inferno. Ele falou, está proibido, não pode. Não tem jeito. E o cara que está lá no inferno, no desespero, ele fala assim, eu quero dar uma chegadinha no céu para ver lá. Eu conheço lá alguém, vou tomar um café lá em cima. Também não pode. Não tem jeito. Está definitivamente fechado um lugar para o outro. Não vem, não passa. Então preste atenção, isso é uma coisa muito importante de você saber, porque, por exemplo, há muitas doutrinas e tudo mais que dizem a respeito desse tráfego, desse turismo entre as partes. Ele não existe, preste atenção. Eu peguei aqui, reservei alguns textos para vocês gravarem isso no coração de vocês e isso firmar na convicção de vocês. Então preste atenção. Quando uma pessoa morre, Lucas, não tem jeito mais de se relacionar com aquilo. Ouviram isso? Uma pessoa que morreu e que foi-se embora, a irmãzinha amada que foi embora hoje, alguém podia falar assim, ela está me olhando. Não está olhando. Não está, encerrou. Não tem mais jeito. Ah, meu pai está lá no céu advogando a minha causa lá. Não tem jeito, não tem condição. Há uma parede, há um abismo de separação, e eu queria deixar para vocês alguns textos aqui, rapidinho, viu, Lucas? Rapidinho. Tá bom, Eclesiastes 9:56. Vamos? Eles vão abrir? Eu quero que leia. Ou então você lê daqui, então eles largam aqui, você lê. Isso, o Filipão vai rapidão lá, a gente... Então o Filipão vai rapidão lá, Filipenses, eu falei Filipenses, Eclesiastes. nada. Eclesiastes 9:56, burro. Eclesiastes 9:56, dá água para mim ali, Lucas? Opa, cara. Aqui complicado, aqui. Eclesiastes. Eu acho que está errado, velho. Está errado? Não é possível. Hein? Não, é que a gente inventou esse texto. A gente inventou. Eu vou achar que a minha Bíblia tem. Deixa eu achar aqui. Eclesiastes. Não é eclesiástico, viu? Não, é Eclesiastes. Tá bom. Eclesiastes, eu vou achar aqui para vocês. Eu disse 9. Não, é claro que não é 56. Claro que não. Tá louco? É 5 e 6, caramba. Eclesiastes 9, 5 e 6. 56 não tem, caramba. Porque os vivos... Ó, presta atenção, olha aí. Ó, só para você não se perder, voltar para a sua cabeça. A morte separa definitivamente um lado do outro e não há mais transmissão. Diga amém, rapaziada. A sua mãe não te vê mais. Amém. O seu pai também não. Homem mortal nenhum te vê mais. Ouviram, entenderam? Eles creem agora? Vá, lê lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Você sabe que você vai morrer? Vamos morrer, Lucas. Bom, mas os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos, diz aqui, não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles... Recompensa é questão de relacionamento, troca. O que você está fazendo? Acabou a bateria? É isso aqui? Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Versículo 6, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não, repete isso, para eles não ouviram isso. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem parte alguma.
É a palavra, viu, fião? Ai, não. A minha mãe apareceu lá em casa, lá. Abriu o guarda-roupa e a minha mãe desceu e falou para mim. Você está ficando louco, está contrário à palavra. Não existe isso, Lucas. Se algum irmão teve ou está tendo alguma experiência com isso, nos procure para você entender que, na verdade, é uma aparição de fato espiritual, mas não é o seu pai, ainda que fale muito parecido com ele. Não é a sua avó, ainda que pareça muito. A Bíblia diz que os anjos infernais podem se travestir de anjos de luz, então eles podem tomar essas formas, mas converse com a gente se tiver algum desconforto sobre isso. Jó, capítulo 7, de 7 a 10. Vamos lá, Lucas. Felipe. Jó 7, 7 a 10. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Espera, como um vento, uma nuvem passageira, alguma coisa que vai e rapidamente, passa rapidamente. Continue. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura... Parou. Assim, olha a sua vida. Como é que é, Lucas? Assim como a nuvem que desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Eles não ouviram. Não volta mais. A sua experiência, o que fazemos em vida, ecoa pelo resto da eternidade, mas a sua experiência em vida ela é única, não volta mais. Você não reencarna de novo. E agora? Nunca mais tornará a sua casa, nem a seu lugar jamais o conhecerá. Vocês entenderam? Diga amém. Estamos de acordo? Morreu, bye bye, Brasil, acabou, voltou, fim de papo, não tem mais nada, nem de lá para cá, nem daqui para lá, não tem jeito. Amém? O Lucas, Jó 14, 7 a 12. Felipe? Jó 14, de 7 a 12, diz assim: Parábola. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono. É só isso aí que eu falei? Tá bom. 7 a 12, é isso mesmo. Alguma dúvida disso? Tem alguma dúvida disso? Não há mais interação. Todos os mortais, uma vez que morreram, eles não voltam mais e não há mais de alguma maneira, haver qualquer relacionamento. Essa é a verdade. Então, desse jeito, presta atenção, na colocação aqui que está com relação ao porvir. Um estado entre dois extremos, ou o paraíso ou o inferno. Primeiro, o inferno, Lucas, você acha que o inferno é a mera destruição do homem? O que você acredita? Existem algumas correntes que dizem que o inferno é a extinção total. A Bíblia fala claramente que não, que é um lugar de sofrimento. Apocalipse fala que a fumaça do seu sofrimento subirá eternamente. O inferno é um lugar de horrores. Pensa na sua maior fobia. Eu tenho uma fobia de ser... estou mais superado hoje. Mas eu sempre me incomoda a ideia de ser enterrado vivo. Para mim, o meu inferno é me enterrarem num cubo de 1 metro quadrado, eu totalmente torto, espremido, me enterrarem a 10 metros de profundidade. Um cubo de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, foi o que eu disse. E a 10 metros de profundidade, me deixarem lá alguns anos. Isso, para mim, é desesperador a ideia disso. Mas isso é o meu inferno. Pense na sua maior fobia. O inferno é pior, é muito pior, é potencializado nisso. E quando a gente diz isso, a gente diz... não para te colocar medo, a gente diz só que é uma realidade, não é opcional, é uma realidade. Talvez a morte seja algo que te deixa desconfortável. Existe uma palavrinha que chama tanatofobia, que é medo da morte. Talvez você esteja aqui e você esteja com medo da morte. Será que tem alguém aqui que tem medo da morte? Eu tenho certeza que tem gente que tem medo da morte, e o texto de Hebreus diz que aqueles que têm medo da morte estão sujeitos à escravidão durante toda a vida.
Aqueles que têm medo da morte quase que não vivem tão abundantemente poderiam viver por terem medo da morte. Quem tem medo da morte, então, não é livre. Quem tem medo da morte não é livre. O Renato Russo dizia que a certeza de que a festa pode acabar a qualquer momento estraga toda a alegria momentânea. É Terrível isso. terrível, sincero ele. É isso. Então, presta atenção. Há uma situação biblicamente mostrada, falada, sem nenhuma inverdade, sendo a verdade, de que o inferno é um horror. E que o céu é extraordinariamente maravilhoso. E dependendo do seu estado, dependendo de como você vive, que você crê, um ou outro lugar você vai estar. Nessa situação, eu fico pensando assim, eu já disse para vocês alguma coisa assim. Para mim, a pior coisa do mundo é você ver na mão do outro aquilo que era seu por direito seu. Não é mesmo? Concorda comigo? Vocês ouviram o que eu falei? É terrível. E eu fico imaginando Judas, ele lá no inferno, e aquela coisa que também já disse para vocês, quem está em trevas, vê quem está na luz. Certo, Lucas? E quem está na luz, não vê quem está em trevas. Concorda comigo? Isso significa que aquele que não for com o Senhor, ele vai ver aquilo que ele perdeu, e se lamentar, porque aquilo que deveria ser dele, ele passou dele, cara. Aquilo que poderia ser dele. Porque o texto mostra que uma conversa de quem está condenado para com Abraão, que era o cabeça da raça, que não vamos entrar na questão aqui da representação de Abraão, mas o Lázaro, o mendigo, nem soube dessa conversa. O Lázaro, o mendigo que estava nas delícias do céu, nem pensou nesse bate-papo, nessa conversa. Isso é o texto que fala. Lázaro passou batido assim como nós estaremos no céu também, alheios ao sofrimento do inferno. Ele não viu nada. Não viu. Mas, por outro lado, Lázaro não viu, mas o rico viu. Nesse sentido, presta atenção. Em nome de Jesus, mais uma vez, todos nós que aqui estamos, que fomos avisados, que avisamos, Lucas, e dissemos a plenos pulmões para todos eles, que enquanto hoje você é vivo, há uma possibilidade de você arrumar a sua situação com o fisco celestial. Se você não tiver procedimentos quanto a isso, você entesoura ira para o dia da ira. O que eles entendem como tesoura ira para o dia da ira? Se você não está com Deus numa relação de graça, com a graça de Deus, tudo o que você faz, você terá recompensa dos seus atos. Só que a Bíblia diz que nós fazemos muito mais atos errados do que bons atos. Então, se você não está numa relação com Deus baseado na graça, significa que a sua vida está entesourando ira para o dia da ira, o dia do juízo. O Valdemir, entesourando somando. É o cofrinho da poupança, é uma poupança desastrosa. Você vai jogando naquele cofrinho coisas, entesourando ira para o dia da ira, para o dia do julgamento. E como todos nós sabemos, morreu, julgamento imediato. E esse julgamento imediato não vai ser do tipo até da Lava Jato e do do juiz Sérgio Moro, que demora um tempão e não prende ninguém. Condena todo mundo, mas ninguém vai para a cadeia. Deixa eu dizer agora para você, no juízo, no julgamento, aquilo que os homens não fazem, a situação lá é imediata e instantânea. E aí, quem é céu, céu. E quem é inferno, é inferno. Presta atenção, durante a nossa vida, nós vamos guardando no cofrinho para o dia do juízo. Nós vamos guardando as coisas. E aí, o terrível é que no dia do juízo, no dia do julgamento, presta atenção, diz a palavra que ele vai revelar os segredos do coração. Meu Deus. Quando fala em segredo, caramba, ele vai revelar o segredo do coração. Lucas, misericórdia. Aquilo que você faz quando ninguém te vê fazendo. Você tem os seus segredos, pelo amor de Deus. E naquele dia você entesourou ira para o dia da ira, e naquele dia, aquilo que está escondido,
que você disfarçou, que você rebocou, passou a régua, desempenou, escondeu, ninguém vê que está por trás daquele revestimento, aquele dia vai aparecer. Meu Deus do céu, preste bem atenção no que eu estou te falando. Eu posso esconder de você, eu posso enganar você, eu posso ter um coração que não é legal, engano você. Naquele dia, tudo vai ficar manifesto, os segredos do coração. Ai, 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 ai. E aí eu digo para você, que se eu tiver alguma coisa, se eu tiver algum problema não resolvido, eu fico fisgado e não passo para lá. Eu acho que isso não é legal. Você, meu irmão, presta atenção. Você não pode, não deve ir para o dia do juízo, o dia do arrebatamento, encerramento da sua vida com coisas escondidas. Você peça perdão a Deus das coisas que você fez, restitua da maneira como o Espírito te manda fazer, mas você não saia dessa vida sem um acerto com Deus. Os segredos do coração, todos eles vão ser manifestos. E aí, filho, naquele dia, só eu, sozinho, estou diante de toda a autoridade espiritual. Como é que eu faço? Lucas, você tem alguma ideia? Se eu chegar para encarar o juiz sem o melhor dos advogados, eu estou frito. Mas o meu advogado é o meu Senhor. Cadê? Amém, aleluia. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende, minha causa entrega. Irmãos, falando em coisa séria, o cara canta. Raimundo, é o que dá. É Irmãos, o que dá para deixar o filho pregar junto. É isso que dá. Presta atenção, deixa eu só concluir aqui que nós já vencemos o nosso tempo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer disso. A única forma da gente não ser barrado pelas coisas que nós cometemos ao longo da nossa vida é nós estarmos em Jesus. Amém. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Se você está debaixo do guarda-chuva de Jesus, nós estamos na eternidade, na delícia com o Senhor. Se nós estamos debaixo do guarda-chuva das recompensas das nossas más obras, nós estaremos eternamente afastados dele. Toda pregação tem um projeto, um desejo, um querer, uma oração, é que todos quanto ouçam a palavra de Deus, se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus, e aí comece uma nova história em nome de Jesus. Amém? Preste bem atenção nisso. Há um texto que não vai dar tempo de ler, um texto de Efésios 4, ele diz assim, Lucas, presta atenção, ele diz que a dureza leva à ignorância, e a ignorância ao afastamento de Deus. Vou repetir, a dureza do coração, eu sou duro, eu me escapo, eu me resolvo, deixa comigo que é comigo mesmo que eu faço, eu não sou tão mal, eu não sou tão ruim, eu não sou tão mal, eu ajudo o pobre também, dou esmola, presta atenção, a dureza do coração leva à ignorância, e a ignorância ao afastamento de Deus. Nesse sentido, qual é o conselho que você dá para os irmãos finalizando? Você precisa gastar a sua energia para conhecer mais o Senhor Jesus. Porque se você conhecer mais Ele, você vai descansar mais naquilo que Ele já fez, na obra que já está consumada. Você vai ser incluído na morte e ressurreição de Jesus, que essa é a nossa delícia, a nossa convocação. Quando o texto fala, não adianta um morto voltar para a vida, para pregar para quem está vivo, porque se eles não ouvem a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, eles não vão crer, ainda que um morto ressuscite. A palavra para nós a gente não precisa dessas visões. De vez em quando aparece um que escreve um livro, fui para o inferno, e escreve um livro de tudo que viu no inferno. Outro foi para o céu, escreve tudo um livro que... A nossa relação com Deus não é baseada nas coisas que nós vemos, é na fé que é invisível, e nesta fé que nós seguimos e confiamos nela só e não na gente. Jesus é a solução, presta atenção. Todos quantos se voltarem ao Senhor Jesus, receberão dele graça e misericórdia. E aí então, em função disso, presta atenção, à medida que eu sou um com o Senhor, a minha velha vida se acabou. Aquele que roubava e aquele que adulterava,
E aquele que faz mais o quê? Mentia. Aquele que cobiçava, presta atenção, aquele que cobiçava, nova vida em Cristo significa, Zé Antônio, deixar toda a minha vida velha passada para trás. Amém? Todos nós, presta atenção, todos nós. Há um caminho para nós, para a eternidade, certo? Amém? E é lá que nós queremos ir? Amém? É isso? Amém? É isso mesmo? Amém. Então presta atenção hoje que você crê e é uma nova criatura, presta atenção. A vida velha já passou, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Hoje você que conhece a Deus, que tem o seu passaporte celestial já carimbado e reservado, você ande, viva de modo digno do Evangelho. Aquele que roubava, aquele que adulterava, amém. O Senhor, você quer orar daí, Lucas? Posso orar? Termine, amém. Feche seus olhos, irmãos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra que revela a realidade do porvir e nos faz levar mais a sério as coisas espirituais e também nos faz lutar para que a gente fique desplugado das riquezas e das coisas materiais, Pai. Porque depois da nossa morte, as riquezas elas serão absolutamente inúteis e fúteis, Pai. Por isso nós, numa só voz aqui como igreja, queremos renunciar à nossa vida para ganhar a vida com o Senhor. A sua palavra diz isso, se a gente quiser ganhar a vida, a gente tem que perder a nossa. Então nós colocamos a nossa vida nas suas mãos, o Senhor faça com ela o que o Senhor quiser. Sabemos que às vezes o Senhor inclusive nos dá algumas mordomias para que a gente cuide, mas nós não queremos colocar a nossa segurança nessas coisas, para que no dia da necessidade, da angústia, a gente possa recorrer ao Senhor e não às coisas que o mundo nos ofereceu. Faça isso no nosso coração, transforme o nosso coração um pouco mais em nome de Jesus.